A seguir, IIGD Irajá. Nós temos aqui um caso que aconteceu dentro de uma sinagoga, ou seja, dentro de uma igreja. Lucas capítulo 13, versículo 10. O título diz: a cura de uma mulher paralítica. Vamos fazer a leitura responsiva, irmãos, a leitura dinâmica. Eu leio os versículos de números pares e toda a igreja lê os versículos de números ímpares. Se o versículo for grande, eu vou acompanhar, porque sempre acontece, às vezes um corre um pouquinho, o outro fica um pouquinho atrás. Então assim, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. E não leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, irmãos? Amém, Jesus? Bem, então nós estamos contemplando, irmãos, um fato acontecido dentro de uma sinagoga, ou seja, dentro de uma igreja. Bem, então esta senhora que estava há 18 anos com uma enfermidade tão séria, não é uma enfermidade tão grave, que ela andava curvada e não podia de modo nenhum se endireitar. Entende-se bem que ela tinha um problema seríssimo na coluna, né? Isso é bem visível. E certamente tinha também outros problemas. E diz que ela não podia de modo nenhum endireitar-se. Então, a princípio, vamos voltar ao versículo 10, que foi o primeiro que nós lemos. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Está aqui, irmãos. Toda pessoa que aceita Jesus precisa preparar o seu coração. E então, a partir desse momento, ou sendo ensinada, orientada, estar sempre predisposta a aprender a palavra de Deus. Há um costume errado no meio cristão, que algumas pessoas que após lerem alguns versículos por algumas vezes, não querem mais ler ou não leem com a mesma atenção. Isso é um erro grave. Mesmo que as mesmas palavras sejam por muitas vezes repetidas, saindo da boca de Deus é novidade, é poder. Nos abre os olhos do entendimento, nos fortalece, nos ajuda. É como a comida que nós comemos. Todos os dias nós alimentamos o nosso corpo. Nem sempre ficamos prestando atenção e revendo o que foi que nós comemos. Mas nós repetimos várias refeições por muitas vezes ao longo da nossa vida. Ou quase sempre acontece isso. E o que acontece, qual é o resultado? É que nós ficamos de pé. A comida nos sustenta. Quando o cristão despreza a palavra, ou diz já conhece e não dá atenção, fica tão somente em busca de novidades, esse cristão enfraquece e não percebe. A sua estrutura fica fraca.
E quando os ventos soprarem, muitos não têm condições de ficar de pé na saúde, no casamento, na vida profissional, na vida financeira. A respeito disso, o apóstolo Paulo fez um grande alerta. Eu vou evitar de ficar movimentando muito a Bíblia. Eu sei que a maioria aqui na igreja conhece. E quem não conhece, eu digo já onde está. O apóstolo Paulo advertiu alguns cristãos e disse que ele não se importava de repetir as mesmas palavras para eles, para aquela igreja, aquele povo, porque isso se tornava uma segurança para eles. Ou seja, o que eu falo insistentemente é para a segurança de vocês, para que crie estrutura. Nós vivemos no meio de uma sociedade imediatista, quer tudo para ontem. Nós vivemos em meio a uma sociedade impaciente. Paciência é um fruto que falta em muitos, não poucos, muitos e muitos mesmo. Você vê isso em todos os setores, você vê isso no trânsito. As pessoas não têm paciência. E isso causa turbulência. Muitas vezes o Espírito de Deus quer ajudar uma pessoa, mas ele não tem material dentro dela para trabalhar. Porque ela precisaria ter ouvido com atenção e guardado no seu coração. No momento certo, o Espírito Santo vem e trabalha aquela palavra que é viva. E ela então vai operar. Há momentos em que a palavra é um remédio. Há momentos em que a palavra de Deus, ela conforta, ela acalma o coração. O Espírito Santo vem e abraça. Mas pessoas imaturas espiritualmente, infelizmente, fazem como faz a maioria da sociedade. Quer sempre novidades. Esse é um outro ponto que o cristão maduro faz a diferença. Cristãos crianças, irmãos, estão sempre em busca de novidades. Você vê exemplo de moda, você vê modismo de linguagem, você vê pessoas que não têm prazer em criar raízes na família. Você vê pessoas até em ramos de negócios que estão sempre procurando coisas diferentes. Pessoas sem Jesus, pessoas sem base, pessoas sem estrutura. Eu não estou dizendo que não se possa abraçar os novos paradigmas, ou seja, buscar algo novo, mas depende do quê? Uma pessoa se prepara durante anos e anos para uma profissão. E se ela não tiver Jesus, se ela não tiver uma boa estrutura, ela pode sim sofrer alguma decepção e mudar os seus sentidos e se perde. Assim no casamento, há pessoas que não procuram vencer os problemas. A solução que encontram é desfazer o que Deus uniu. E Deus não fez o ser humano para isso. Deus não fez o ser humano para viver como que no ar. Mas Deus faz que o ser humano crie estrutura. Tanto que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, uma vida estruturada, segura, organizada, entendimento, saúde. Bom, então a primeira coisa que Jesus fez quando entrou na sinagoga foi ensinar. Era a primeira coisa que ele fazia. Você vê que o verbo diz ensinava, estava sempre ensinando. Então, e ensinava no sábado numa das sinagogas. A pessoa que aceita Jesus, ela precisa abrir o coração, irmãos, para isso. Eu, a partir de agora, sou de Jesus, então eu vou aprender de Jesus tudo o que Ele quiser me ensinar. O que eu aprender da palavra de Deus, eu vou colocar em prática. O que Ele me disser,
eu vou guardar no meu coração. O que ele me proibir, eu vou respeitar. Esse é um bom começo. Ouvir a palavra de Deus, aprender, colocar no coração, colocar em prática. Ou seja, criar uma estrutura espiritual, criar uma estrutura de filhos de Deus. E aí o Espírito de Deus contempla e ele vai ter prazer em continuar trabalhando e ajudando esse filho, essa filha, a organizar a sua vida. Isso é uma das coisas que Deus faz de imediato, é nos ajudar a organizar a vida. Quando a pessoa se converte e ela se inclina para uma religiosidade, tendo versículos religiosos recitados, citados na sua boca, se preocupa muito com a aparência religiosa, mas não dá atenção ao que o Espírito de Deus fala na palavra, na Bíblia, vai viver de modo errado e vai continuar no erro. Pessoas se convertem, doentes não ficam curadas. Pessoas se convertem, estão endividadas, nos altos e baixos da vida, sempre viveram assim e agora continuam vivendo da mesma forma. Não, irmãos. Quando uma pessoa aceita Jesus, é para mudar, é para organizar a vida, é para se libertar, é para ser curada. Então, a atenção que se dá à palavra, mesmo que ela se repita, quando se abre o coração, isso atrai o coração de Deus. Deus quer respeito à sua palavra. Ele quer amor ao seu Santo Espírito. Ou seja, eu não vejo Deus, mas Ele se mostrou a mim. Eu agora conheço a verdade. Então Deus passa a ser o centro das atenções. Os olhos de Deus não se afastam mais daquela pessoa. No livro de Crônicas, no segundo livro, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele diz que os olhos do Senhor, os seus olhos, percorrem a terra, procurando pessoas, procurando alguém cujo coração seja perfeito. Ou seja, alguém que realmente trabalhe o seu interior para manter o seu coração limpo, aberto para Deus. Uma pessoa que esteja disposta realmente a ouvi-lo. Então o Espírito de Deus começa a trabalhar na vida dessa pessoa. O fato de pessoas se converterem e transformarem sua aparência numa aparência religiosa, mas não terem os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da palavra, a comunhão do Espírito de Deus, o respeito a Deus, não levarem uma vida de cada dia guiados pelo Espírito Santo, isso não vai mudar em nada. Pelo contrário, isso para o mundo então é péssimo, porque as pessoas olham assim, fulano agora é evangélico, mas é esquisito. Ah, mas olha lá, continua falando palavrão, continua brigando, olha lá, continua, tá lá, ó, todo fracassado. Esta mulher que Jesus curou, ela já estava na sinagoga. Quando Jesus chegou, ela já estava lá. Então ela já era uma pessoa religiosa. Mas o encontro com Jesus, ela ainda não tinha tido. Quantas pessoas abrem uma Bíblia no Salmo 91 na casa? Quantas pessoas leem o Salmo 91, que é um salmo da proteção completa? Mas de Jesus não tem nada. Simplesmente pegam palavras religiosas para se protegerem. Isso não vai mudar nada a vida de ninguém. Quando uma criancinha nasce, ela nasce da conjunção carnal homem-mulher. Então nasce um pequenino natural. Vai ser ensinado nas coisas da terra, até crescer, ter um entendimento e Jesus chegar, recebê-lo no seu coração. Recebeu no coração, o coração agora deseja as coisas de Deus. A compreensão da vida agora é muito mais ampla. Os valores agora são outros.
Esta mulher era uma religiosa, já estava na sinagoga, mas ela estava doente, continuava doente. Agora Jesus chegou, Jesus entrou nessa sinagoga. E quando Jesus entrou, a primeira coisa que aconteceu foi que ele pôs os olhos nela. Oh, irmãos, dá para você imaginar. Numa sinagoga, as mulheres sentavam separadas dos homens e Jesus, e ela era curvada. Obviamente havia pessoas muito mais altas que ela. E ela curvadinha. Como foi que Jesus pôs os olhos nela? Jesus sabe quem tem sede de conhecê-lo e quem se acomoda religiosamente. Há pessoas, irmãos, que aceitam Jesus simplesmente para viverem protegidas. Algumas aceitam porque já tiveram a consciência da eternidade e não querem ir para o inferno. Mas não têm uma comunhão com o Espírito de Deus. Muitos não se importam em levar uma vida de oração. Um exemplo, eu te dou, prático. O dia que eu conseguir, todo ano eu faço um relógio de oração com a igreja. Todo ano temos um relógio de oração. Nem metade dos membros entra no relógio. Por quê? Não sabem orar? Por quê? Não tem prazer de estar a sós com Deus? Não tem prazer de conversar com Deus? Por quê? Não querem assumir um compromisso? Tem medo de quebrar o compromisso? Por quê? Por quê? Por que essa fuga? Por que essa isenção? Por que se isentam de um privilégio, de algo que é uma honra? Você poder falar com Deus. Quando eu lembro que no Antigo Testamento, somente um homem escolhido por Deus, só uma vez por ano podia entrar no Santíssimo Lugar. Quando eu lembro que hoje o Santíssimo Lugar é o nosso Espírito, que o Espírito Santo veio para morar dentro de nós, que nós temos um acesso ao Pai por uma porta que nos foi aberta no sacrifício que é Jesus. E homens e mulheres podem passar por essa porta, chegar diante do Pai e orar, conversar, pedir, assumir como filho, Eu me impressiono. Eu me impressiono, irmãos, com o descaso, eu me impressiono. Eu me impressiono com a falta do amor a Deus, de dizer realmente é um privilégio poder andar com Deus, estar na presença dEle, ter o seu Espírito, poder conversar com Deus. Às vezes as pessoas se queixam, irmãos, que não recebem bênçãos, que a vida não muda, mas a pessoa não faz nada para mudar. Querem mudar com as coisas da terra, querem mudar tão somente em razão de coisas materiais. A primeira mudança que tem de acontecer é dentro. Deus, Ele procura coração, Ele procura dentro do coração. Esse versículo que eu recitei, que eu disse, de 2 Crônicas, Deus diz exatamente estas palavras. Porque quanto a Deus, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração seja perfeito para com Ele. Inteiramente não, seja perfeito para com Ele. E o que seria um coração perfeito? Um coração limpo, disposto a ouvi-lo, que verdadeiramente o ame. Porque o amor é algo dentro do coração. Pessoas dizem que amam pessoas, mas amam por um pouco de tempo. A gente vê muito amor nos casamentos, nos primeiros momentos. A famosa chamada lua de mel. Muitos não passam disso. Logo vem algum problema, o coração se desvia, se enche daquilo que está à volta,
E o comportamento começa a mudar. Surgem os problemas. E aí querem gabinete pastoral. Para trazerem problemas que não existiriam se mantivessem o coração perfeito, conforme estava no namoro, no noivado e no início do casamento. Mas entulham o coração de lixo e depois sobra para pastores. E ficamos ouvindo coisas desnecessárias. Sabe por quê? Porque não dão ouvidos a Deus. Porque se dessem, não faltaria amor, não faltaria paciência, não faltaria alegria, não faltaria respeito. Pronto, sem problemas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então Jesus entrou na sinagoga e ensinou. Ele ensinava e ensinava. Ele entrava de novo e ele ensinava. E aí ele contempla aquela mulher curvada e ele chama. Nesse tempo, as mulheres eram completamente desprezadas socialmente. A cultura desse povo, a mulher era terceiro plano. Primeiro, a religiosidade, não era Deus. Segundo, até os bichos, filhos. Depois vinha a mulher. E aí Jesus olha para ela e chama. Sabe por quê? Ela não conseguia se endireitar. E Jesus não quer ninguém torto. Ele não quer ninguém doente. Ele não quer ninguém fracassado. Ele não quer ninguém humilhado. Ele não quer ninguém estigmatizado pela sociedade. Ela tinha uma marca satânica. O diabo pôs uma marca nela. Ela andava curvada. Possivelmente de lado. Eu tive um caso numa determinada igreja nossa. Eu estava ministrando o culto. Eles chamaram uma senhorinha da vizinhança. E ela tinha dificuldade de se arrumar e tal. Ela chegou um pouquinho atrasada. E quando ela entrou, eu estava falando exatamente isso. Tudo que era torto, Jesus endireitou. Pois ela chegou torta. E ela manifestou um demônio que deu um pulo. E o corpo levantou, o demônio saiu. E quando ela voltou para o chão, ela já voltou ereta. Com esse caso, eu ganhei muitas almas nesse bairro. Porque todo mundo conhecia aquela senhora como a Dona Tortinha. Só que agora ninguém podia chamá-la de Dona Tortinha, porque Jesus a endireitou. Jesus chega, irmãos, para endireitar. Ele chega para endireitar a saúde, ele chega para endireitar as finanças, ele chega para endireitar o casamento, ele chega para... Mas tem que ouvi-lo, pessoal. Tem que ouvir. Marca-se uma reunião para casais. Ah, não tenho tempo, ah, eu estou ocupada, eu trabalho muito, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí depois, sobra problema. Porque conhece a palavra, mas não ouve. Ah, você sabe que a Bíblia fala sobre deveres domésticos, convivência marido e mulher? Ah, sei, já conheço. Ih, está lá em Efésios 5. Conheço. Conhece nada, meu. Cansa de ler e não conhece nada. Não sabe nada. Por que não sabe? Porque lê com os olhos físicos, mas não lê com o coração. Esse é o problema. Então Jesus chamou essa mulher. A primeira coisa que ele fez foi endireitá-la. Tirou dela aquele peso, tirou aquele estigma, tirou aquela marca satânica. Jesus não quer ninguém com marca satânica, irmãos. Jesus quer gente como ele fez. Ele não fez o ser humano, irmãos, para viver amargurado, sentindo dores, acabado, destruído, achincalhado pela sociedade. Mas é preciso abrir o coração, irmãos.
É preciso levar a palavra de Deus a sério. É preciso respeitar cada mandamento. Às vezes a pessoa não respeita um mandamento. Jesus falou alguma coisa, ele já falou, a pessoa não deu atenção. Por exemplo, aí um casal de obreiros encontrou um casal de obreiros, tá? Um casal de obreiros encontrou um outro casal de obreiros que havia saído da igreja. Sabe o que casal de obreiros que havia saído da igreja disse? Primeiro perguntou, você ainda está lá? O casal disse, com certeza, servimos a Jesus. E com muita alegria. Mas para, você não sabe que ser obreiro é uma prisão? É uma prisão. Para que tanta santidade? Aí levaram o assunto para o pastor. Não foi para mim, não foi aqui. Levaram o assunto para o pastor, um pastor nosso. Aí o pastor disse, pastora, se a senhora quiser saber como foi o desvio, eu já lhe contei os fatos. A senhora entra no Facebook deles. A senhora vai ver assim, livre, leve e soltos. Ou seja, sem compromisso. A senhora vai ver roupas que nunca imaginou que usasse. Porque a gente conhece a pessoa na igreja, mas não conhece lá fora. Não conhece dentro de casa. Eu não sei se vocês sabem, mas há determinadas empresas que antes de contratar uma pessoa, passam um filtro minucioso. Eu não sei se sabem, mas há um setor preparado e envia pessoas na casa desse pretendente, desse candidato, para ver como é a casa. Fizeram isso com meu filho antes de levá-lo para a Irlanda. Isso mesmo. E eu fiquei sabendo que algumas outras empresas, não tão grandes, fazem a mesma coisa. Querem ver como é que a pessoa mora, se ela tem dignidade. Porque até pela mobília da casa se percebe se a pessoa é sensata, se ela é doida, perturbada. Tem gente que é capaz de colocar a geladeira na sala, no meio. Pegar um quadro de um parente que morreu e botar na cozinha para ficar chorando todos os dias. Na cozinha. Tem gente para tudo, tem gente doida. Para ver se a casa é limpa. E eu achei interessante que meu filho disse, mãe, a pessoa não é um funcionário qualquer. E ele disse, olha, esta semana é a primeira casa que eu vejo de gente normal. Gente normal. Que o bercinho tá lá no quarto. A sala é uma sala. Mas não é só mobília, não. Percepção. Então, pessoal, ninguém conhece ninguém. Essa senhorinha só se endireitou quando Jesus entrou e depois que ela ouviu os seus ensinamentos. Só pode estar na melhor igreja da face da terra e não dar atenção nenhuma à palavra de Deus. Está toda endividada quando chegou para Jesus, estava. Pouco se importa de pôr a vida em ordem. Não tem dignidade mesmo, para quê? Se preocupar de pagar a quem deve. Está um dinheirinho sobrando, vamos fazer uma viagem. Mas se tem uma dívida, depois a gente paga. No Brasil todo mundo vive endividado. Isso pouco importa. Tem gente que é de Jesus e vive igualzinho o mundano, mesmo. Vive igual o pecador, né?
Mas a aparência religiosa está lá. Todo mundo conhece como crente. Se não fosse assim, não se veria hoje esse troca-troca nos casamentos dentro das igrejas. Por qualquer desavença, uma briga no casamento, uma sequência de problemas, daqui a pouco lá vem pra gente. Por quê? Porque não querem ouvir, meu irmão, praticar. Praticar a palavra é uma responsabilidade, é um compromisso, mas deveria ser prazeroso. Quando o cristão entender que responsabilidades, né, trazem dignidade, vão ter prazer nelas. Por exemplo, eu percebi que a maioria das famílias, quando eu perguntava, não fazia uso da mesa para refeições. Mas se as pessoas não se sentam em frente uma à outra e olham nos seus olhos, ficam o tempo todo se esbarrando dentro da mesma casa. Passa para um lado, passa para o outro, brinca um pouquinho, encrenca outro pouquinho, e vai, e tal, e tem lá aquele momento, né, da carne, que não é nem mais do amor, e aí vai, daqui a pouco no dia seguinte, corre, vai para o trabalho, vai para a escola, leva filho aqui, leva filho dali, e vai empurrando a vida, e pronto. Só que a vida não é isso. Ninguém conhece ninguém, ninguém sabe o que se passa com ninguém. Eu recebi uma senhora, uns anos atrás, que chegou literalmente arrancando os cabelos. Ela botava a mão na cabeça. Por quê? Por quê? Por quê? Como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Por quê? Ela tinha acabado de descobrir maconha na mochila do filho. Filho único, criado com todo mimo. Mimo mesmo. Eu estou te falando mimo porque é mimo, pelo que eu ouvi. Os pais hoje dão tudo para os filhos. Poucos querem ouvir que isso é um erro. Não fazem o filho se esforçar por nada. Não, meu filho vai ter o que eu nunca tive. Meu filho vai ter tudo que eu puder dar. E eles nunca saberão o valor de nada. O filho pede, o pai compra, a mãe compra. Uma criança de 6 anos tem um celular caro, tem um smartphone, tem acesso à internet. Alguns com 5. Com 5 anos, uma criança entra na internet. E os pais acham que isso é maravilhoso. Maravilhoso. Cobram estudo dos filhos. Estuda. Vai para o curso de inglês. E vai para o curso disso, daquilo. E vai aqui, vai ali. E é isso a vida. Fiz de propósito um dia de chuva. Botei alguém para abrir o culto. E fui lá para a porta da igreja. E as famílias chegando. E eu perguntando, cadê a herança? Cadê a criança? Ah, tá chovendo muito, ficou em casa. Mas vocês vieram de carro. Sai do estacionamento, entra aqui dentro, não pega uma gota de chuva. Ai, que... estuda a semana toda, a gente fica com peninha de acordar. A gente queria vir no culto cedo. Ah, tá certo. Agora me responda, quando tá essa chuva, dia de semana, não leva para a escola? Tem que levar, né, pastora? Essa é a atenção que Jesus tem. Esse é o espaço que Deus tem nos seus filhos. Depois, trazem problemas para a igreja. Me atende, pelo amor de Deus, preciso de um gabinete, me ajuda, me socorre, me ajuda em oração, que eu não sei o que fazer. No tempo que se colocava uma criança, tá? Para ajudar um pouquinho nas tarefas domésticas, isso ajudava muito. Mamãe ia para a cozinha e botava a filhinha para ajudar. Mamãe vai lavar a louça, você vai secando e vai guardando. Só não deixava mexer em faca. O restante, seca e guarda. Qual é o problema de um filho chegar do colégio
Ter que fritar um ovo, fazer alguma coisa? Não, acorda a mamãe que a mamãe vai fazer. O filhinho não pode ir para a cozinha. Não sabe fazer um bife, não sabe fazer um ovo. Se fritar um ovo, vira uma sola de sapato. Não sabe. Não sabe fazer uma comida. É meu filhinho. É meu filho. Ele vai ter o que eu não tenho. Mamãe, quando é que papai vai melhorar os mega aqui da casa? Porque tá ruim de jogar o jogo, meu jogo tá ruim, mamãe. Tô jogando com meu amigo, ele tá lá na casa dele. Ô mamãe, dá uma incrementada nos mega. Nos mega. Eu quero ver conseguir um emprego decente no kkkk. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver encontrar uma moça que seja uma moça de Deus mesmo, que vai aceitar o que e o marido no joguinho de dia e de noite. E tem homem que não tem juízo. A mulher corta o cabelo, se arruma toda, ele entra e vai pro joguinho. Essa é a nossa sociedade. Então essa mulher não conseguiu se endireitar enquanto Jesus não entrou. Enquanto Jesus não entra, irmão, não adianta. É paliativo, não tem cura. Às vezes é a cura do caráter, meu irmão. Você entrou para Jesus, você se converteu. Eu não entendo, irmãos. Olha, hoje há pessoas que andam pelas igrejas, sabe para quê? Procurar defeito, meu irmão. Não entram para ouvir a palavra. Esta mulher, o caso dela é diferente, gente. Ela já estava na sinagoga, mas Jesus ainda não estava lá. Às vezes a pessoa é religiosa há anos a fio, mas ela ainda não teve encontro com Jesus. Quem não tem um encontro com Jesus não consegue acordar do seu sono. Às vezes a sonolência no casamento, a pessoa está desprezando quem deveria amar. Às vezes está maltratando, irmãos, quem mais deveria valorizar abaixo de Jesus. Porque casamento, alegrias e lutas, meu irmão, é para enfrentar junto. Junto. Tem gente que quando as lutas vêm, pula fora, meu irmão. Porque o que vai ser dessa geração, irmãos? O que vai ser da geração que vive com o smartphone, com o iPad, sei lá mais o que na mão, o tempo todo brincando e interagindo? O que vai ser, irmãos? Aí a senhora chegou arrancando, eu disse arrancando mesmo. Eu não estou brincando. Ela arrancava, ela botava a mão no cabelo e puxava. O que eu fiz? Que desgraça é essa na minha vida? As obreiras correram, calma, senhora. Eu vou me acalmar. Quero falar com a pastora. A pastora está fazendo culto, senhora. Todo mundo lendo, perturbando todo mundo. A senhora está vendo, a pastora está no culto. Agora é o momento do Espírito Santo, não é o momento de falar. É o momento de sentar e ouvir. E aí no final vem, pastor, dei tudo pro meu filho, filho único. O pai abandonou, eu fiquei sozinha com ele pequenininho, eu trabalhei minha vida toda. Dei tudo que ele queria. Eu falei, esse foi o seu erro. O seu erro está aí, a senhora já identificou. A senhora deu tudo o que ele queria. O que ele queria. A senhora tinha que dar o que ele não queria. O que? Repreensão. Limite. Colocar seu filho para estudar e trabalhar. Uma mãe que o filho faz 18 anos e bota um carro na mão dele? Tá querendo o quê, meu irmão? Quer uma moto também, meu filho? Vamos acordar. Essa é a nossa sociedade. Você está pensando? Pode doer na tua alma. Bota a tua criança para ajudar um pouquinho. Qual o problema da criança pegar uma vassoura? Meu Deus! Meu Deus! Isso é trabalho infantil? Trabalho escravo? Se a menina pegar um paninho, uma flanela para passar no móvel e a vizinha entrar, você bota sua filha desse tamanho para trabalhar. Ah, se isso é comigo, se mete com a tua vida. Se mete com a tua vida. Se mete com a tua vida.
Alguém chegou e disse para mim, pastor, a senhora não acha que a senhora pega muito, a senhora é muito exigente com a sua igreja? Eu disse, cuide do seu ministério. Porque no dia do juízo, quem vai dar contas do meu sou eu. Não se meta. Ela não podia se endireitar, meu irmão. Ela já estava na igreja. Irmãos, vamos lá, igreja. Há quantos anos você está com Jesus? Mas pastor, não, meu irmão, é a tua intimidade com Deus que vai mudar a tua história. Você está pensando que pastores, ou que obreiros, evangelistas, ou líderes vão poder resolver o teu problema? Vão poder te curar? Vão poder acabar com o teu problema financeiro? Busca em Deus para Ele te mostrar. Jesus chamou essa mulher e ela foi. Ela ainda estava tortinha quando ela saiu do lugar. Ela estava tortinha. Ela nem sabia para o que Jesus a estava chamando. Mas Ele chamou e ela foi. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, vamos lá, igreja. Há quantos anos você está com Jesus? Mas pastor, não, meu irmão, é a tua intimidade com Deus que vai mudar a tua história. Você está pensando que pastores, ou que obreiros, evangelistas, ou líderes vão poder resolver o teu problema? Vão poder te curar? Vão poder acabar com o teu problema financeiro? Busca em Deus para Ele te mostrar. Jesus chamou essa mulher e ela foi. Ela ainda estava tortinha quando ela saiu do lugar. Ela estava tortinha. Ela nem sabia para o que Jesus a estava chamando. Mas Ele chamou e ela foi. Eu vou ler de novo aqui. Versículo 12. E vendo-a, Jesus chamou-a a si. E disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele a chamou a ele. Pessoa, pode ser uma pessoa iletrada, gente. Uma pessoa de pouca cultura. De baixa escolaridade. Não é desculpa. O mesmo Jesus é para o pobre e para o rico. É para o culto e para o apedeuta, o inculto. O chamado analfabeto. Hoje não se usa mais essa expressão. É iletrado. Sem problemas. Não importa. Importa que Jesus chamou. Chega até Ele. Escuta. Escutou? Guarda. Uma palavra um cego, Jesus curou com cuspe. Jesus meteu o cuspe no chão e jogou. Se fosse na nossa cultura ocidental, todo mundo ia dizer, que nojo. Meu irmão, um cuspe de Jesus. Sabe o que significa isso? Preste atenção quem é Jesus e no que Ele faz. Quanto mais as palavras. Irmãos, vamos à realidade. Às vezes é uma coisinha tão pequena que está atrapalhando uma pessoa, impedindo-a de prosperar, porque ela não deu atenção àquela coisinha. Jesus já falou. Ele não vai falar 10 vezes, como às vezes uma mãe fala, um pai fala, filho, já te falei, meu benzinho, mamãe já falou, benzinho, mamãe tá falando, ô amor, mamãe tá falando, e mamãe fala 20 vezes, e o filho não dá a mínima. Vamos à realidade, irmãos. A comunhão com o Espírito de Deus, a comunhão com a palavra de Deus, a comunhão com Deus vai mudar qualquer história, meu irmão. Você pega o endemoniado de Gadara, o homem tinha uma legião de capeta, de demônio. Um demônio, basta um para fazer uma desgraça, para fazer uma bagunça na vida de uma pessoa. Basta um demônio para perturbar um casamento, até ferver tudo e acabar com esse casamento. Um demônio. O homem tinha 6.000 demônios. Uma legião é composta de 6.000. Quando o homem viu Jesus, um pouquinho de lucidez, sabe o que ele fez? Correu e se prostrou aos pés de Jesus. Vamos à realidade, irmãos.
Aí quando você começa a ensinar e dizer, irmão, atenção à palavra, Deus falou, coloca em prática. Isso é fanatismo, também não é assim. Como o casal dos obreiros. Para que tanta santidade? Tanta santidade? Tanta santidade? Para, meu irmão. Para. A pessoa está dentro da igreja, tem um olhar malicioso. A pessoa está dentro da igreja, tem raiva e rancor. A pessoa está dentro da igreja, tem inveja, meu irmão. Inveja. Eu lembro quando a Clarion de Melo foi inaugurada. Você vê que como é que o diabo é sujo, né? Ele conhece as pessoas, ele sabe no meio onde ele pode se infiltrar. Aí um grupinho de pastores, aí vai escutando, aí chega um, que é o mensageiro, e vem, e pastora, sabe o que o pastor fulano falou? Para que uma igreja daquela para uma mulher? Eu falei, a boca fala que o coração está cheio. Foi a única coisa que eu respondi. Pensou que eu vou dar atenção para isso? A boca fala do que o coração está cheio. Não preciso falar mais nada. A dona inveja já arvorou a bandeira. Se a pessoa tivesse temor a Deus, diria, pastora, vamos orar junto com a senhora, porque a coisa é séria. A quem muito for dado, muito será cobrado. Fizeram a mesma coisa aqui. Pastora, que igrejão. A senhora deve estar nas nuvens. Nuvem que eu saiba, armazena as coisas da internet. Tem uma nuvem boa, que quando o teu computador tá, para não ficar sobrecarregado, tu joga lá na nuvem. A gente aprende alguma coisa. E aí não dá para ficar calado. A quem muito for dado, muito será cobrado. Falei sério, falei duro e encerrei o assunto. Pastora, a senhora deve estar nas nuvens com que igrejão! Ô maldita inveja! Ô maldita inveja! Misericórdia! Você sabe que a inveja é uma praga? Mas a inveja é carne. Inveja é um demônio. Não, inveja não é um demônio. Eu te provo biblicamente que inveja não é um demônio. O demônio só encontra essa porta. Ele encontra a porta porque ele percebe a inveja. Ele diz, tem uma porta. Ele vai. A inveja é carne. Carne. Obra da carne. E eu vou te provar. Marca essa página aqui. E vai comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, começa no versículo 19. Aí a gente entra no catálogo da carne, no catálogo das obras da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, está exatamente no 21. Mas vamos lá? 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Tá paradinha? Não é nem inveja no singular, não, é no plural. É no plural. É no plural. Tem gente que acha que a inveja só atinge, né, o mundão. Não, meu irmão. Inveja é carne. Está aqui, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, 2 pontos. Vem o catálogo e vem a inveja. Inveja é coisa da carne, é o ser humano. Tem que se arrepender, expurgar, meu irmão, limpar o coração,
tirar o pensamento daquilo que é dos outros. Se cada um cuidasse daquilo que é seu, ficaria bem melhor para dar contas a Deus. Amém, Jesus? E até para buscar. Em vez de ficar olhando o que é dos outros, busca cada um o que é seu. Nas coisas de Deus, então, meu irmão, a minha resposta foi essa: a quem muito for dado, muito será cobrado. A minha vontade foi dizer o que eu falei lá na Clarimundo de Melo. E dizer: por que não ora por mim? Ora por mim. Me ajuda em oração. Porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Tem gente que pensa, irmãos, que a obra de Deus é glória. A glória é de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor. Por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Ele dá, mas a cobrança vai vir no dia do juízo. Cada um prestará contas de si e daquilo que recebeu. Você é casado? Você é homem de Deus? Quantos homens casados temos aqui? Levanta o seu braço. Que felicidade, meu Deus! Que felicidade, meu Deus! Você escutou o amém do irmão? A alegria que ele tem de ser casado? Amém! Olha que ele vai trazer uma bandeira para cá para fazer assim, hein? Deus seja louvado. Então, se você é um homem casado, você tem uma mulher e você, no dia do juízo, prestará contas como casado e não como solteiro. Que isso, pastora? O que você está fazendo com a sua mulher? Só faz coisa boa, pastora. Tem muito marido que faz a mulher chorar muito, se angustiar muito. Eu tenho algumas mulheres amarguradas, literalmente amarguradas. Tem amargura no coração, pelo tratamento que o marido dispensa. Uma certa vez chegou e disse: pastora, eu queria entender. Faça a minha parte. Procuro me esforçar. Meu marido trata todo mundo de fora com uma lisura esplêndida. Ele é muito educado. Ele é muito gentil para os de fora. Quando entra em casa e fecha a porta, misericórdia. Qualquer coisa errada espanca as crianças. Meus filhos vivem traumatizados. Eu faço de tudo para ele chegar e encontrar as crianças dormindo. Porque meus filhos já estão com medo do pai. Mas o de fora tem que ver como ele trata os filhos dos vizinhos. Todo mundo pensa que ele é uma luva, que ele é um gentleman. Mas dentro de casa ele é um carrasco. Como é que pode ser assim? E é de Jesus. Tem a mesma Bíblia que eu tenho. Faz a obra na igreja dele. É um diácono. Como pode, pastora? Eu escuto a palavra, eu chego em casa, eu vou ler. No dia seguinte eu faço a leitura. E eu sei que eu tenho que praticar aquilo, mas não está brincadeira. Você vê aqui obras da carne. Obras da carne. Prostituição, obra da carne. Mas obra da carne. Tem prazer na carne. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo coisa da carne. O demônio entra no resultado. Ou seja, ele encontra as brechas. Voltando lá no caso da mulher, para nós encerrarmos agora. Do versículo 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado que Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado.
Engraçado, né, irmãos? Não, é muito engraçado. A mulher está lá, está há 18 anos, ela tem esse espírito de enfermidade. Só Deus sabe há quantos anos ela está dentro da sinagoga, possivelmente esses 18 anos. Sim, há 18 anos ela tinha um espírito mau, que a deixava torta, curvada. Agora ela teve um encontro com Jesus. O primeiro encontro dela com Jesus, Jesus a curou. Mas é sábado, não pode. Por quê? Por causa da lei. Tá bom, mas foi Jesus quem curou. Não, vocês vêm. Por que vocês não vêm os outros dias? Vem na segunda, vem na terça. Mas como? Como se eu já estou há anos? Jesus não estava naquela sinagoga. Às vezes, irmãos, a pessoa erra porque Jesus não está na igreja onde ela está. Que é isso, pastor? Meu irmão, por favor, vamos encarar a realidade, meu irmão. Vamos encarar a realidade. Se o pastor tem adultério, como é que Jesus está naquela... Para, meu irmão. O pastor espanca a mulher, como é que Jesus está naquela... Para, minha irmã. Não, eu só olho para Jesus. Para, meu irmão. Para. Mas eu não vou vasculhar a vida do pastor. Não precisa, meu irmão. O pastor vai para a padaria de short, sem camiseta, mascando chiclete. Ô, minha irmã, paz, ô, glória. Para, minha irmã. Para, meu irmão. Respeito, reverência. Essa mulher já estava na sinagoga. Você olha o coração desse homem, inveja. Ele não pôde fazer nada, ele está com inveja de Jesus. Ele vem aqui e cura. E como a lei dizia no sábado, não pode fazer trabalho nenhum, então eu tenho que pegar alguma coisa. Você já viu que tem gente para procurar defeito em todo mundo? É incapaz de reconhecer uma qualidade? Vocês, professores, já receberam algum elogio de um aluno? Os professores hoje têm sido espancados, né, irmãos? Sim ou não? Achincalhados? Com certeza. Tenho visto algumas reportagens. Professores chorando, dizendo: estou abandonando minha profissão, estou abandonando meu trabalho. Por quê? Porque não aguento os maus tratos dos alunos. A agressividade, coisa tá séria. Agora, meu irmão, a geração do smartphone, a geração dos joguinhos de videogame, surgiu agora a geração do NEM. O NEM, a geração do NEM. Ok? Você estuda? Não. Você trabalha? Não. Você nem estuda e nem trabalha? A geração do NEM. Veja como você está criando seus filhos. Ninguém está falando para fazer uma criança de escrava, botar a criança para dar faxina. Ninguém está falando isso. Ninguém está dizendo para você botar a vassoura na mão da criança e dormir. Mas uma ajudinha. O filho está do lado do pai. O pai está mexendo no carro. Vem cá, filhinho, vem ver como é que o papai faz. Vem cá, filhinho. Filhinho, pega aquele pano ali pro papai. Vai lá, pede a mamãe para pegar um balde com aguinha. Vai lá, meu filho. Pega um pouquinho de água. Mas não faz. Não, meu filho não trabalha. Meu filho não faz nada. Vocês já viram o que acontece hoje com a velhice? Qual filho quer cuidar de um pai idoso? Para, meu irmão. Para, minha irmã. Para. E aí, acompanhamos um caso. 2 filhos, 3 propriedades. Estão brigando pelas propriedades. O pai está em cima de uma cama. Sabe o que aconteceu? Foram procurar uma casa geriátrica pública. Como não havia vaga, tiveram que engolir. Por quê? Porque alguém tem procuração e recebe o pagamento do papai. E como é uma graninha boa, é mais lucrativo mantê-lo ali do que pagar a casa geriátrica. Então vamos empurrando.
Aí muito engraçado, que a igreja está fazendo visita e toda vez que a igreja vai, acende a vontade do idosinho viver. E ele está chegando aos 100 anos, matando uma alegria com Jesus. E a família está ficando indignada com as visitas. Porque toda vez que essa igreja vem, ele fica muito alegre. E isso está procrastinando o nosso momento. A gente quer colocar a mão na bolada. Acredite se puder. Mas essa foi a percepção dos obreiros na cara das pessoas, assim, na cara. E aí começaram a boicotar. Tivemos que orar sério e falar com o idosinho, ó, só tem que dizer que só quer a visita. Por quê? Porque as empregadas não querem receber. Fingem que não estão, que não escutam a campainha. Dia de Santa Ceia, então ele faz festa. Hoje é o dia da Santa Ceia, que bom assim. Oh, meu irmão, vamos cantar um louvor. E aí canta o louvor com ele. Ele canta numa alegria, numa força. E quando a igreja não vai, 15 dias, já começa a ficar murchinho. Aí a família quer que fique murchinho, meu irmão, porque se ficar murchinho, morre. O cidadão aqui está indignado porque ela ficou curada. Sabe o que é isso? É o diabo. O diabo está com raiva. Ela agora está curada. Não é mais a dona Tortinha. Fala pro teu irmão, Deus tem prazer na tua bênção, meu irmão. Deus tem prazer nas tuas bênçãos, meu irmão. Deus tem prazer. E para terminar, Jesus disse no versículo 16 aqui: e não convinha soltar desta prisão. Lê comigo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Vocês estão vendo, irmãos? Todo o sofrimento, toda marca, todo estigma maligno é o demônio. É uma prisão. Jesus não quer ninguém preso. Ele não quer ninguém envergonhado. Ele não quer você marcado pelo sofrimento. Meu irmão, abre o coração e dá atenção para Jesus. Mas a última coisa que eu quero ver não é só isso. É um versículo apenas. Um despertamento que eu passo sempre para a igreja. Reverência ao Espírito de Deus. Pessoa que não respeita Jesus, a palavra. Pessoa que não respeita a igreja. Que não respeita um ministério. Pessoa que não respeita um culto. Sinceramente, tem que nascer de novo. Hebreus capítulo 12. Aprender a servir a Deus, meu irmão. Hebreus 12, 28 diz, vamos juntos? Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Como é uma leitura muito grande, que tal nós fazermos a leitura responsiva? Eu leio um versículo, os irmãos leem outro versículo, o versículo seguinte. Ele começa aqui no versículo 1 e vai até o versículo 20, são 20 versículos. Então eu começo, você continua. Eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os pares. Vamos assim? O versículo que eu vou acompanhar para fazer um fundo, porque sempre acontece que um corre e o outro fica um pouquinho atrás na leitura. Então, para a gente fazer uma leitura harmoniosa, o título é O Endemoniado Gadareno. Amém, Jesus? Bem, então vamos. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. Ele do barco lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender. Preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite,
clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos. É uma passagem bíblica muito forte. Sabemos que a Bíblia tem fatos, tem promessas, realidades, não é? Você está aqui porque você crê na Bíblia. Bem, a princípio a ideia era uma legião é composta de 6.000. Você pode imaginar? Isso vem das tropas que eram organizadas para a guerra. Então contava-se 6.000. Você pode imaginar um corpo ter 6.000 demônios? Ou aproximado, ou um pouquinho mais, mas 6.000 é a conta. 6.000 demônios. Que isso, irmãos? Pelo amor de Deus, não queira um na sua vida. Um demônio faz um estrago violento. Aliás, um dia desse eu recebi uma pessoa aqui que veio já é evangélica, disse assim, de outra denominação, e chegou e disse: pastora, eu quero manifestar para ficar liberta. E eu falei: eu não estou entendendo o que eu estou ouvindo. Eu me fiz de boba. Eu falei: senhora, eu não estou entendendo. Não, é o seguinte aqui. Já me falaram que enquanto esse demônio não aparecer, ele fica escondido. Eu falei: não, senhor, não tem demônio que se esconda de Jesus. O demônio só se esconde da pessoa, mas de Jesus ele não se esconde. E sabe quando é que Jesus não opera? Quando o coração não se abre para Jesus. Porque onde Jesus entrar, o demônio sai. Jesus é a luz e o demônio não aguenta a luz. Então vamos tirar isso porque está tudo errado. Não, mas eu quero manifestar para ficar liberta. Senhora, a senhora está com o entendimento totalmente errado. Demônios são expulsos. A gente tem que ter pressa de expulsar. O corpo é templo do Espírito Santo. E foi difícil para entender. E aí? Pois é. A pessoa aprende errado. Disse para ela que ela tinha demônio, que enquanto ela não manifestasse, porque ela não manifestava. E ela disse que botava a mão na cabeça: manifeste. Mas eu não manifesto, eu tenho que manifestar. E aí começou a andar de igreja a igreja, eu tenho que manifestar. Não, é triste, irmãos. Ninguém tem que manifestar, tem que ficar liberto. Este homem tem 6.000 demônios. 6.000 demônios. Ele tem uma legião. E Jesus disse que são espíritos imundos. Imundos. Imundo. Qual é a ideia que você tem de imundície? Só você para e pensa um pouquinho. E aí? Pois é, irmãos. Qual é o problema do ser humano? É o pecado. O pecado é que suja o ser humano. E enquanto as pessoas ficarem com esses pensamentos superficiais a respeito das coisas de Deus, não. Se eu começar a entender muito, não. Que se eu me apegar muito a Jesus, não, que eu não quero, não, que isso é fanatismo. Está tudo errado, meu irmão.
Enquanto a palavra viva não estiver no coração, enquanto o cristão não estiver praticando a palavra, colocando em prática, o diabo vai tentar mesmo. E o alvo dele é o corpo. O alvo do diabo é entrar no ser humano. A Bíblia é muito clara. Jesus disse que ele rouba, mata e destrói. Ele destrói. É destruidor. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então está aqui, Jesus sai do barco, e logo esse homem avista Jesus e corre. Mas como pode, se o demônio foge de Jesus? Um pouquinho de lucidez que esse homem teve, ele se postou aos pés de Jesus. Aqui a gente já vê uma coisa, irmãos, é o querer da pessoa. A pessoa pode estar na melhor igreja da face da terra, se ela não levar a palavra a sério, Jesus não vai forçar a entrada na vida dela. Não adianta a pessoa ser religiosa. Há pessoas que querem realmente, querem o céu, querem bênçãos, entendem que Jesus é o Salvador, entendem que Jesus é bom, mas não aceitam 100% a palavra. Eu comentei o caso agora de manhã. Um casal de obreiros encontrou um casal de obreiros de uma outra igreja, uma igreja nossa. E vocês ainda estão lá, estão fazendo a obra? A obra é uma prisão. Ué, a obra é uma prisão? Isso não. Somos livres. E tem mais, para que tanta santidade? Pô, meu irmão, ali já expôs o que está no coração. Aí o pastor trouxe o caso para mim e disse: pastor, se a senhora quiser ver o estado, é só a senhora abrir o Facebook. Pois é, meu. Então vamos lá. E aí entra carnaval, entra Halloween. Ou seja, eu vou fazer tudo que eu posso, porque não é bem assim. Não é bem assim. Eu não entendo como é que se camuflaram tanto tempo, porque só pode ser camuflagem. Eu até fiz um comentário de manhã. Vocês sabem, irmãos, acho que alguns sabem disso. Hoje, século XXI, algumas empresas, principalmente empresas grandes, que não há assim um 100%, vamos dizer assim, de controle sobre o funcionário, de visão, de ver, né, e tal. Antes de pensar em contratar, quando passa assim aquele filtro, eles vão na casa da pessoa para ver como ela vive. Quem já ouviu falar disso? Ou já passou por isso, num processo seletivo? Num processo seletivo, sim. Pode sim. Algumas empresas querem ver a forma como a pessoa vive. É porque tem gente, meu irmão, que às vezes, sabe, é PhD no assunto profissional, mas vive a vida, né, como se fosse marciano. Tem gente que, se bobear, meu irmão, bota o chuveiro lá na área de serviço e bota a geladeira na sala. Não sei, mas tem gente tambelhada em todos os setores. Então, é verdade. Estou te falando isso. Eu comentei, meu filho passou por isso. Tá? A empresa vai para ver como é que a pessoa vive. Se realmente é uma pessoa idônea, se é centrada. Sabe? Bom, enfim. Este homem tem uma legião de demônios, irmãos. Isso é coisa muito séria. E aí, Jesus vai e eles tão logo, Jesus saiu do barco, ele já correu. Ele já correu, vê se ele saindo do barco, ele saiu logo ao seu encontro. Dos sepulcros, um homem com espírito imundo, já sai correndo. Quando Jesus chega, irmãos, não tem demônio que resista. E ele se prostra. E diz aqui o estado desse homem, ele tinha sua morada nos sepulcros. Prendiam esse homem com cadeias e ninguém conseguia prender. Era uma violência fora louca. Ninguém podia. Eu sempre digo, não tenta segurar uma pessoa endemoniada na força física. Não faça isso. Não cai nessa loucura, nessa besteira. Não faça isso. Demônio só se segura com o poder de Deus. É o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo. É a unção, meu irmão. Jesus confirmou ali, você falou, o nome de Jesus está vivo ali. O Espírito de Deus está ali. Então ele tinha sua morada nos sepulcros, ele morava no cemitério. Cemitério é lugar de morto, irmãos. Há pessoas que têm até uma coisa com o cemitério. Eu canso de ver, às vezes recebo esse tipo de pergunta dentro da igreja. Pastor, tem alguma coisa, eu estou indo lá no sepulcro, no cemitério, visitar
O meu parente, teu parente não está lá. Teu parente não está lá. Quer limpar o túmulo, limpa, mas para com essa coisa de ficar visitando. É lugar de morto, meu irmão. É lugar de morto. Um dia nós vamos. Morreu, meu irmão, desmanchou. Importa é o espírito. Onde é que ele está? O corpo vai ser reconstruído. Vai receber um corpo novo, glorificado para o julgamento. Então não tem que se preocupar com isso agora. Até porque os restos mortais, aquilo ali. Cabelo que demora a desmanchar, não desmancha, mas a carne desmancha tudo. Se cremou, virou poeira. Então vamos parar com essa idolatria por morto. Isso é coisa, isso é errado. Esse homem mora no sepulcro porque ele tem uma legião de demônios. O demônio leva esse homem para o lugar dos mortos. Jesus disse que é um espírito imundo, que os demônios são imundos. Lugar de podridão, meu irmão. Se abrir um túmulo, dependendo do tempo do sepultamento, ninguém aguenta o cheiro. Eu vou rasgar o verbo com vocês, tem gente assistindo pela televisão que não sabe. A nossa igreja fica nos fundos do cemitério de Irajá. O cemitério fica aqui atrás. De vez em quando, abrem covas lá e coisas assim, o cheiro vem ali atrás. Misericórdia, vem o cheiro de podre. Quando cai chuva forte mesmo, que ainda mais aqui é cavado, foi bem rebaixado, então tem os drenos, né? Tem um paredão e tem os drenos. Pessoal, não queira sentir o cheiro. Misericórdia, nem queira sentir o cheiro. É terrível, lá atrás. Aqui você não sente nada. Isso aqui tá maravilha. Mas lá atrás o negócio é sério. Quando chove, aquele cheiro que sobe. Mas por quê? Bate na terra e bate lá, já desmanchou, já escorreu. Só tem churume de defunto para tudo quanto é lado. Nós vamos deixar isso aqui. O que eu quero dizer, o que você está vendo aqui é que o demônio levava esse homem para o lugar de mortos. Vida só Jesus pode dar. Existem muitos lugares onde as pessoas estão fisicamente vivas, mas espiritualmente estão mortas. O imundo também anda por ali. Então ele levou esse homem para o lugar dos mortos porque queria acabar com a vida dele. Ou seja, esse homem fica vivo, mas no lugar de mortos. Ele não vai ter contato com a família, ele não vai desfrutar da vida, ele está enlouquecido, completamente perturbado. E aí, versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Vou falar um pouquinho de mansidão, irmãos. Mansidão é fruto do Espírito Santo. Mansidão é fruto do Espírito Santo. Uma pessoa pode ser firme, pode ser uma pessoa enérgica, pode ser uma pessoa de um caráter, de postura firme dentro do sim, não. Mas ser uma pessoa mansa de espírito. Não é uma pessoa agressiva. Não é uma pessoa tensa. Não é uma pessoa que vive com o seu espírito armado. O Espírito Santo diz que um abismo chama outro abismo. Para esse homem ter uma legião de demônios, não entraram 6.000 demônios de uma só vez nesse corpo. Você pode ter certeza absoluta. Jesus explica e diz: um abismo chama outro abismo. Ou seja, os demônios vão chegando em grupos, conforme a abertura das portas, das brechas, dos espaços. A palavra explicativa é essa: um abismo chama outro abismo. Se a pessoa começa com pequenos picos de nervosismos e começa a se alterar, e de repente, no momento de ira, como muita gente diz, surtou. Eu, quando estava na faculdade, não chegou a mim. Se chegasse, obviamente, eu iria expulsar o demônio da moça, mas foi num outro prédio, na área de medicina. Diz que a moça surtou. Saiu socando todo mundo, chutando, batendo, e pegaram a moça e levaram para a psiquiatria. Procuraram lá. Foram lá na diretoria e tal, e levaram a garota. Foi quase uma camisa de força. Aí ela surtou. Ficou tensa e surtou.
Quando chegou, a coisa já tinha sido, já tinham resolvido dessa forma, já tinham levado, foi parar no sanatório. Moça normal. O histórico da moça não apresentava nada. Ah, surtou. Demônio não invade o corpo de uma vez. Com certeza já vinha observando há muito tempo, especulando o terreno para poder entrar. As pessoas não têm noção. Jesus chama o espírito de imundo. Ele gosta da sujeira. Sujeira para Deus é o pecado. O pecado sujo, o pecado que contamina. E daí? Pois é, há pessoas que enchem a mente de pecado. Vão para frente de um computador, abrem o smartphone na hora de dormir, e estão de repente até na inocência, mas bateu lá numa pornografia, e caiu na curiosidade e abriu. Pronto, acabou, meu. O bicho já está ali do lado. O que vai acontecer? Já contaminou os olhos. Porque fixou os olhos. Por que não passou? A mente já foi para aquele lugar. Ou seja, o diabo já conseguiu captar o cérebro. E vai. Tudo na vida são portas. A nossa vida tem muitas portas. Bom, o caso é que esse homem tem uma família. Ele não era um morador de rua, que fosse largado na infância, vai se virar. Não. Tanto que quando Jesus o libertou, disse, vai para a tua casa, vai para os teus. Ou seja, você tem uma família. Você vê que o diabo alienou ele da família. Tirou da família e levou para os cemitérios. O homem tem 6.000 demônios. Não é uma brincadeira. Tem demônio para cada fio de cabelo. Tem demônio na alma, tem demônio na cabeça, tem demônio no pé, tem demônio em tudo quanto é lugar. Então ninguém conseguia prender, porque era tanto demônio que era uma força fora da realidade. Ninguém conseguia prender o homem. Ele foi preso várias vezes. Está aqui. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. Acontece, pessoal. Agora falar do cotidiano aí da nossa sociedade. Quantas pessoas já foram presas várias vezes? Quantas pessoas, né, várias vezes já surtaram, já. E aí, estão sempre com aquele problema. Só o poder de Deus, só Jesus mesmo. Aí o que acontece? Aí versículo 5. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Tem dois fatos aqui, duas realidades aqui. Andava sempre. Irmãos, olha só. Deus não fez o ser humano para ficar parado. Deus não fez o ser humano rígido para ele viver estático. Nós somos dotados de uma mobilidade que devemos até vigiar em nome de Jesus, né? Eu digo, muito bom fazer caminhada, corrida, fazer um esporte assim, muito bom, independentemente de idade. Se tem alguma dificuldade, consulta o médico, mas é bom, é necessário. Nós fomos dotados de movimentos, mobilidade. Você mexe, você anda, você corre, você pula, você vai, você vem. Glória a Deus. Só que esse homem não tinha sossego. Ele não tinha paz de espírito. Há pessoas que se convertem, irmãos, e não têm paz. Há pessoas que dizem, eu não tenho paciência de participar de um culto. Eu não aguento um culto inteiro. Você lê a Bíblia e não tem paciência. Se perguntar, você senta e conversa com o seu filho para saber como foi o dia dele, para saber como é que ele está na escola. Se você perguntar, a maioria vai dizer sim, eu faço isso. Mas se você participar desse momento, você vai ver que esse pai não espera o filho completar uma frase. Ele vai cortar o filho. A esposa quer conversar, você vai ver que ele vai cortar. Por quê? Porque não tem paciência de ouvir uma frase inteira. O ser humano não percebe, mas ele é tão egoísta, ele é tão egocêntrico, que quando ele está falando de si, ele quer que todo mundo escute. Ou quando é ele quem fala, quer que todo mundo dê atenção. Mas quando é alguém que está falando, ele corta. Por favor, observa isso na nossa sociedade. Observa você mesmo, observa. Para escutar as pessoas. E não estou falando só de pessoas vaidosas que gostam de se exibir, de falar o que fazem, o que são, e de contar coisas, e se engrandecer. Você conhece alguns gabarolas? Sabe o que é um gabarola? Não sabe? Sabe o que é gabarolice? Não sabe?
A pessoa que se gaba, que tem a vaidade consigo mesmo, mas ela não diz, olha, eu vim aqui para me mostrar e você tem que me ouvir. Eu vim porque eu sou, eu vim porque eu falo bem, eu vim, eu conheço. Certa vez um professor disse para os alunos, sabe por que eu uso algumas palavras difíceis? Que tem sempre algum bobinho que diz, o que o senhor está falando? Aí deu vontade de dizer assim, aí o senhor vai e discorre sobre o assunto, porque já estudou bastante, né? Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Pergunta se uma cozinheira esgota os recursos de uma cozinha ou da culinária. Para, meu irmão. Pergunta. Pergunta se a ciência não estuda dia e noite para adquirir mais conhecimento, para fazer descobertas. Para, meu irmão. Ninguém é obrigado a saber tudo. Só que há pessoas que são vaidosas. Irmão, para esse homem ser tomado por 6.000 demônios, não foi uma brincadeira. Aí você vê que ele vai até Jesus. E Jesus não rejeita esse homem, diz, não, você está cheio de espírito imundo. Você andou aí fazendo muita besteira, você deu bobeira demais. Não. Jesus vai libertar esse homem. Mas o que o demônio fazia com ele? Ele não tinha sossego, ele andava sempre dia e noite. O homem andava, ele só andava, ele não tinha paradeiro, ele não tinha sossego. Há pessoas que não sossegam nem em casa, irmãos. Há pessoas que de noite, não consigo dormir, e fica lá igual um zumbi dentro de casa, e fica para lá, e fica para cá, e não tem sossego. Para, meu irmão. No Rio a gente tem esse hábito de falar que quando não sossega é um zumbi. Gente, irmãos, vamos atentar, porque são coisas simples. A pessoa tem que querer ser liberta. Ela tem que querer se libertar. Ela tem que identificar a falha. Ela tem que diagnosticar onde está o erro, onde está errando. Pessoas que acham normal a impaciência, não é normal para Jesus. Para Jesus é normal ser paciente. Não confundir paciência com lerdeza. Nem sinônimos são. Tem o lento. Vamos lá. Tem o paciente. Tem o lento. Tem o lerdo. Tem o devagar. Tem o devagarinho. Tem o quase parando e tem o parado. Se você observar na nossa sociedade, esse grupo que eu apresentei, você vai ver pelo comportamento. Tem gente, meu irmão, que não devia tirar a habilitação nunca. Você conhece o bicho preguiça? Desce dessa árvore. Vou pensar. Esse pobre infeliz tinha uma legião de demônios. Pelo amor de Deus. Mas ser como uma preguiça, ninguém merece. Mas a pessoa tem que ter sossego. A pessoa tem que ter prazer, irmãos, em sentar num cantinho, fazer uma leitura. Principalmente a leitura da palavra. Há pessoas que não se dão bem num curso, numa escola, numa faculdade, por causa disso. Porque não tem paciência de sentar, de se desprender de tudo e trazer os seus sentidos e dizer isso aqui. E ali ficar ali naquele momento. Sabe como é que se chama isso? Viver cada momento. É isso mesmo. E aí? Eu até conto uma coisa engraçada. Por favor, não fico pesquisando vida de monge não, tá? Mas perguntaram a um certo monge qual era a razão, o motivo dele ser tão tranquilo e conseguir viver de modo tão organizado. Como é que o senhor consegue manter? O senhor tem uma responsabilidade tão grande, tantos afazeres, tanta gente na sua responsabilidade. Como é que o senhor consegue manter essa calma?
E aí, como é que o senhor consegue isso? Sabe o que ele respondeu? Se eu como, eu como. Se eu durmo, eu durmo. Será que a gente aprende? Tem gente que leva agenda para a cama. Para que você tem agenda? Não é para dormir com ela. É para ela te ajudar a lembrar no dia seguinte. É para você dormir. Amém, Jesus? Ele não tinha sossego, ele andava sempre. Irmãos, toda a anormalidade tem problema espiritual. Se a pessoa não tem o prazer de estar em casa, não tem o prazer de se sentar para fazer uma leitura, de colocar um filme, vamos dizer um filme cristão, que vai dar um ensinamento bom, ou ter um filme que seja secular, mas que passe uma mensagem boa. Tem gente que diz, eu não tenho paciência de ver filme, eu não tenho paciência de fazer leitura. Como é que vai vencer na vida, meu irmão? A vida é feita de momentos. Nosso corpo é um aglomerado de milhões e milhões de células. Mas todas juntinhas ali formam o nosso corpo. A nossa vida também é cada momento. Ele não tinha sossego, esse homem não tinha paz. A pessoa que não tem sossego, irmãos, ela tem problema espiritual. Pode estar dentro da melhor igreja da face da terra, se não tem sossego, você pode ter certeza que tem problema espiritual. De vez em quando, eu sou uma pessoa assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou inquieto. Eu sou uma pessoa inquieta. Por que é inquieto? Por que é inquieto se o nosso espírito tem paz abundante? É a primeira coisa que acontece quando você aceita Jesus. Você sabia que quando uma pessoa aceita você, se não aconteceu com você, deveria ter acontecido. Aceitei Jesus. Eu ouvi a palavra. Ela entrou no meu coração. Me deu uma paz incrível. E aí, nunca mais essa paz saiu. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. A pessoa que não tem sossego, irmãos, ela tem problema espiritual. Pode estar dentro da melhor igreja da face da terra, se não tem sossego, você pode ter certeza que tem problema espiritual. De vez em quando, eu sou uma pessoa assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou inquieto. Eu sou uma pessoa inquieta. Por que é inquieto? Por que é inquieto se o nosso espírito tem paz abundante? É a primeira coisa que acontece quando você aceita Jesus. Você sabia que quando uma pessoa aceita você, se não aconteceu com você, deveria ter acontecido. Aceitei Jesus. Eu ouvi a palavra. Ela entrou no meu coração. Me deu uma paz incrível. E aí, nunca mais essa paz saiu. Pronto. Pessoas dizem, eu me converti, não consigo dormir à noite. Por quê, meu? Por quê? A palavra, quando tem maldição, não tem como ter bênção, irmãos. Deixa eu até aproveitar e mostrar isso para você. Porque muitas dizem, não é bem assim. Irmão, não brinque com a palavra de Deus. Não discorde da Bíblia Sagrada. E eu estou falando agora com você também de casa. Mas a pessoa diz, não sei por que eu não recebo bênção. E fica de igreja em igreja. Não, meu, é na palavra. Marca essa página aqui e vai comigo em Levítico 26. Levítico 26. Lê comigo o versículo 6. Versículo 6. Também darei paz na terra e dormireis seguros. Não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Espada representa perigo ou morte. Espada representa perigo ou morte. Os animais nocivos aqui são espíritos malignos. São demônios, animais nocivos, que prejudicam, que destroem. Então, também darei paz na terra. Quem diz isso? Deus. E dormireis o quê? Seguros. Mas se você atentar para o que veio antes, você vai ver que essas promessas de Deus são decorrentes de uma obediência que vem lá em cima no versículo 1. Dá uma olhadinha para mim comigo no versículo 1.
Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra em vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor. De que Jesus está falando? De idolatria. Idolatria. Nem toda causa de insônia, de perturbação noturna e destruição na casa é idolatria. Às vezes é feitiçaria. Mas às vezes, sabe o que é? Palavras de maldição. Sabe às vezes o que é? É um computador dentro de uma casa que tem site de pornografia. Só tem 5 computadores, todo mundo tem. Ou tem 5, 6 smartphones, todo mundo tem o seu. Mas tem um que acessa a pornografia. Pronto, o demônio já entrou naquela casa. E as perturbações vão começar. Ninguém sabe por que aquele homem ficou tomado por 6.000 demônios. Uma coisa é certa, Jesus chamou o demônio de imundo. Isso está claro. Isso está claro. Então Jesus está dizendo, você quer sono tranquilo? Você quer ter paz na sua casa? Você quer sentar num sofazinho tranquilinho? Você quer prosperidade? Você quer que eu te dê bênçãos? Então vamos lá, vamos fazer a faxina. E aí você vai sentar tranquilo, você vai dormir seguro, ninguém vai te espantar, nenhum bicho nocivo vai passar na tua casa. Pastor, nem a espada passa no teu território. Isso está claro? Sim ou não? Será que isso aqui mudou? Não, não mudou. Esse Antigo Testamento não mudou, irmãos. Infelizmente as pessoas se convertem e não procuram aprender o que agrada a Deus e o que agrada o diabo. Não procure agradar o bicho. O que agrada o bicho, fuja daquilo. Se liberte daquilo. Se alguma coisa na vida agradar o diabo, você pode ter certeza que ele vai ficar grudado ali. Às vezes é a forma de falar, irmãos. Tem de haver alguma causa. A Bíblia não mente, irmãos. Maldição sem causa não encontra pouso. Até o medo abre uma porta. O próprio medo. Há demônios que se instalam num corpo por causa do medo. Há demônios que se instalam num corpo por causa dos olhos. Onde colocou os olhos? Onde os olhos se prenderam? Porque onde os olhos se prenderam, a imagem veio e entrou. Os olhos muitas vezes chamam uma imagem e ela vai ficar guardada no cérebro, armazenada. E dependendo do estilo de vida, aquela imagem traz e incendeia o corpo. Por que tem pessoas que se estimulam sexualmente por televisão, por pornografia, por internet? O homem casado, a mulher casada, o que tem de fazer? Ter o amor ao seu cônjuge com base na palavra. Quer ter um sentimento forte e maravilhoso? Vai no Cantares de Salomão, livro poético do marido e da mulher, do marido e da esposa. Eu falei com a igreja quinta-feira. Falei, começa, até o final do ano, o casal vai ler. Leva a sério o que a palavra fala. A palavra de Deus cura, a palavra liberta. A palavra de Deus viva afugenta demônios. A palavra viva de Deus é o próprio Jesus. Então esse homem, ele tinha uma legião de demônios imundos, espíritos imundos. Só Deus sabe que vida esse homem levou. Só Deus sabe o que ele fazia com o cérebro dele, com o corpo dele, para o demônio entrar no corpo. Pessoal, irmãos, o demônio não tem essa liberdade de sair arrombando todos os corpos, sair entrando. Do contrário, toda a humanidade seria possuída antes de conhecer Jesus, sim ou não? Eu garanto que muitos de vocês se converteram e nunca manifestaram um demônio, porque não tinha dentro do corpo. Quem tinha e se libertou, glória a Jesus, se encheu do Espírito de Deus. Quem não tinha, não manifestou, não significa que na vida não havia. De repente os espíritos estavam causando o quê? Miséria. De repente na carne colocando o quê? Doenças, espírito de enfermidade. Ou o demônio estava onde? No casamento, para as encrencas, para separar. Quando Jesus entra, acabou o problema.
Uma coisa é certa, o homem tinha uma legião de demônios. Demônio é imundo, demônio é sujo, demônio é perverso, demônio é mau, demônio é destruidor. Como podem se acumular, como pôde se acumularem 6.000 demônios no corpo? O cristão tem que ver, irmão, depois que ele conhece Jesus, ele tem de ver que tipo de vida ele está levando. A primeira faxina que faz é no corpo. Bom, vamos limpar o cérebro. Gostava disso, isso não agrada a Deus? Também não gosto mais, acabou. Ah, mas eu gosto. Esse é o problema. Eu li agora no Culto das 7. Eu falei, gente, inveja não é um demônio. Inveja é obra da carne. Inveja é obra da carne. Pessoal, teve gente arregalando o olho. Eu falei, inveja é carne. Sabe, o demônio entra. Nós provamos isso. Quando a gente faz um trabalho aqui específico para isso, convida as pessoas de fora, vai. Convida quem não é liberto ainda. Convida pessoas que estão com a vida destruída porque foram vítimas de inveja. Você vai ver muita gente manifestando demônios. E quem teve inveja, teve raiva dessa pessoa porque ela tem o que a outra que tem inveja não pôde ter. Ou seja, eu não tenho, mas eu não quero que tenha. É carne. É carne. Isso é coisa séria. Então, para uma pessoa ficar possuída por 6.000 demônios, o demônio viu a cobiça no olho, viu o deleite na pornografia. Irmãos, os demônios rodeiam as pessoas. Ele rodeia, observa por onde eu vou entrar, onde eu posso entrar, vamos lá. E aí, como é que eu posso pegar esse corpo para mim? Pode entrar pelas palavras. Eu não conto aqui que eu estava expulsando o demônio. Uma mulher me trouxe a filha e chamava a filha de Pimenta. A menina cresceu durante 7 anos, só ouvia isso. Sua pimenta, sua isso, sua aquilo, sua pimenta, sua aquilo outro, sua pimenta. A criança ouviu. E a garota não tinha sossego. E não dava sossego para ela. Queixa na escola era toda semana. Não presta atenção na aula, faz bagunça demais, fica gritando, atrapalha a aula. E aí mandaram para psicologia. E aí mandaram para psiquiatria. E foi provado que a garota não tinha nada. Era uma menina normal. Só que era uma garota inquieta demais, 7 anos. Aí a mãe pega a menina e me traz a menina. E chega e diz, a senhora pode botar a mão na cabeça dessa pimenta e expulsar essa capetada dela? Desse jeito. E eu falei, senta, mãe. Falei, começou tudo errado. Não, tem que falar para a senhora, que eu não aguento. E a menina não parava. Eu sabia que o problema estava na mãe, não estava na filha. E eu disse, mãe, há quanto tempo a senhora chama de pimenta? Ah, mas ela é mesmo? Falei, então a sua filha é, e o ser é permanente. Se a senhora dissesse, ela está agitada. Não, mas ela é assim mesmo. Eu falei, mãe, a senhora tem que sentar e ouvir a palavra. A senhora tem que conhecer a palavra e saber quem é a sua filha. E a forma que a senhora vai falar a partir de agora. Fui explicar sobre chamar a existência, não abrir a boca para falar maldição. Só que não dava atenção nenhuma. E aí o bicho manifestou, não precisa fazer nada. O demônio deu uma gargalhada e disse, tá vendo? É isso aí. Você vai me expulsar? Ainda tentando zombar da minha cara. Você vai me expulsar? Você vai me expulsar? Você me expulsa aqui, lá fora ela me chama de volta. Eu pedi para Jesus, falei, Jesus, eu dentro de mim, o demônio está dizendo que ela chama ele de volta. Jesus, não deixe esse demônio mentir, ele é o pai da mentira, mas eu quero que o Senhor coloque poder na boca dessa mulher. Aí eu abri minha boca e falei, Jesus, coloca poder na boca dessa senhora. Demônio, você vai falar a verdade. Você disse, eu vou te expulsar, ela vai te chamar de volta? É isso mesmo. Ó, tô aqui, ó, a vida toda. É só ela abrir a boca. É só ela abrir a boca. É só ela abrir a boca. Então a boca chama demônios. É só ela abrir a boca. Aí você abre a Bíblia e vê Deus falando
que a bênção e a maldição estão na boca, na boca, nas palavras, na língua. Que isso? Como é que esse homem fica possuído por 6.000 demônios? Eu posso imaginar N coisas aqui. Uma coisa é certa, santo ele não era. Com certeza santo ele não era. Ele não era um homem de vida santa. Tudo bem, ele não tinha encontrado Jesus, tudo bem. Mas tem gente, pessoal, que sem Jesus ainda tem um pouco de respeito pela vida. E tem gente com Jesus que não se importa com o que faz. Que não se importa com as imundícies do diabo. Não se importa se tem inveja de alguém, se tem pensamento sujo, se abre um site de pornografia, se na hora do nervosismo fala um monte de besteira e depois vai com a desculpa esfarrapada. Tem gente que depois vai orar igual santinho: Senhor, o Senhor mesmo diz que a carne é fraca. É fácil, né? Vamos à realidade. Eu te falei de coisas graves, eu te falei de coisas simples, mas que dão lugar para maldição. Abra agora em Tiago capítulo 3. No versículo versículo 9 e versículo, vamos lá, e 10. Vamos no 9 e no 10 para a gente ser bem objetivo. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém. Então a maldição pode vir pela boca? Pode vir pela boca? Quem tem certeza? Então lê de novo, que é exatamente o que Deus está falando. Agora pega o versículo 8, vamos pegar o 8. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que se não pode refrear, está cheio de peçonha mortal. 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, está vendo? Você está vendo? Aquele homem pode sim, irmãos, ele pode ter nascido numa família já possuída, que amaldiçoava ele de dia e de noite. E ele pode ter despertado o desejo por um pecado ou por uma sujeira, e ele foi e chafurdou naquilo. Entrou lá, foi lá no fundo, na lama do pecado, saboreando com o pecado. Pecado em cima de pecado. Pode? Pode. Eu não posso diagnosticar, eu não posso julgar, mas uma coisa é certa. Jesus disse que o espírito é imundo. Jesus chamou de espírito imundo o porta-voz deles. E eram 6.000. Não se brinca. E eu vi na prática aquela mulher chamar a filha de pimenta o tempo todo na minha cara. Eu imaginava que ela não falava em casa. E aí eu vi o demônio, a garota inquieta e pula, e pula, e pula, e pula. E depois a mãe manifesta o demônio. Por quê? Porque ele estava na boca da mãe. Aquele demônio que estava na menina saiu da boca daquela mãe. Então uma boca pode sim jogar demônio em cima dos, principalmente em cima de crianças. Pessoal, não se brinca com as coisas. Então, gente, uma coisa é antes, depois uma coisa é antes de conhecer Jesus. Outra bem diferente é depois de conhecer Jesus. Eu não canso de dizer, eu insisto com isso, irmãos, eu insisto nisso, tá? A pessoa encontrou Jesus, ela tem de ter o coração aberto para aprender a palavra. E mesmo depois de aprender, tem de ser uma pessoa predisposta a meditar, a estudar a palavra e a buscar a Deus. O Espírito Santo vai mostrar onde está o erro. O Espírito Santo vai, como Deus no primeiro atendimento dessa mulher, Deus me mostrou que os demônios que vieram para aquela menina saíram da boca da mãe. Só que a boca fala que o coração está cheio. Na verdade, ela rejeitou a filha. Porque ela rejeitou a menina, ela então teve raiva da filha. E ela cobria a filha de maldição o tempo todo. Então, voltando para o endemoniado, para a gente terminar, tá? A hora está avançada aqui. Então, eu estou explicando que ele não tinha sossego, no versículo 5. Aí diz, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, versículo 6. Eu voltei para o caso do endemoniado, em Marcos 5, versículo 7. E clamando com grande voz, diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjure-te por Deus que não me atormente. Está vendo, irmãos? O único poder que atormenta Satanás, e ele não vai suportar muito tempo esse tormento. Se a pessoa se firmar com Jesus, se a pessoa aprender mesmo a palavra, se esforçar,
A pessoa tem que se esforçar, irmãos. Tem gente que diz assim, eu sempre fui assim mesmo, brincalhão. Só que nas brincadeirinhas, fala muita besteira. Tem pessoas que dizem, não, também não é bem assim, isso é fanatismo. Aprendeu errado e continua com as sujeirinhas, né? Que entram pelos olhos, que abrasam o coração. Irmãos, uma coisa é certa. Jesus disse, um abismo chama outro abismo. O Espírito Santo, usando Salomão, disse, apanhar-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Para a terra da pessoa ser destruída, para os demônios não saírem, é porque eles estão sendo alimentados. Isso não tenha dúvida. E aí, continuando então. Aí Jesus dizia, não é? Porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. Espírito imundo. O demônio que manifestou era o porta-voz dos outros. Era uma legião. Mas tinha um que era o chamado dono da cabeça. Então ele aparece aqui, o chefão. Jesus está dizendo que ele é imundo. Ele é muito sujo. Ele é sujo demais. Então a pessoa que tem espírito imundo, irmão, ela tem palavras torpes, ela tem linguagem suja, ela tem a mente suja, ela suja o corpo. E aí, um abismo chama outro abismo, os demônios vão entrando. E aí, por isso que é importante, irmãos, a pessoa entender a palavra e se posicionar até para libertar a família. Agora, tem que orar para o entendimento ser aberto, para a pessoa se converter. A gente não vê essa luta por parte de todo mundo, vamos ser sinceros. Muita gente, irmãos, temos muita gente na igreja que nem com a sua vida espiritual se preocupa, quanto mais com a vida da família. Não permita que o diabo faça ninho na sua casa. Não permita que ele faça ninho na sua família. Esse homem chegou a esse estado de uma legião. E Jesus falou com o porta-voz. Qual é o teu nome? Somos uma legião que somos muito. Então, porta-voz falando. Sai dele. Jesus dizia, sai. Você vai ter que sair. Vai ter que sair. Espírito imundo. Jesus não disse legião, sai. Disse imundo. Imundo. Ou seja, todos são espíritos imundos. Tem sujeira. Então, sai. E aí? Agora ele vai sair. Só que demônios querem corpos, irmãos. Demônios querem corpos para expressar em sua natureza maligna. O demônio da prostituição quer um corpo para prostituir aquele corpo. O demônio do ridículo quer um corpo para fazer aquela pessoa passar ridículo. Que é isso, pastor? Sim, pessoal. O demônio da amargura quer pegar um coração cheio de raízes de amargura. Ele quer entrar para fazer a pessoa ser atormentada com angústia de dia e de noite. Aquela pessoa que vive chorando de dia e de noite, chora, chora, chora. E vai lá no baú ver fotografia e chora, chora, chora. E vai para um canto e chora, chora, chora. E perde a vontade de comer e chora, chora, chora. E vai para o trabalho, não consegue mais trabalhar, entra em depressão e chora, chora. Daqui a pouco está confinada dentro de casa, daqui a pouco está morrendo. Não quer viver, não quer se alegrar, não quer comer. Um abismo chama outro abismo. Então Jesus disse, sai espírito imundo. Mandando esse, que é o chefe, está mandando todo mundo. Só que o demônio quer corpo, ele quer corpos. Então ele agora pede para Jesus. Tem uma manada de porcos ali. Versículo 11, andava pastando ali no monte uma manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. 2.000 porcos afogados. Se uma legião são 6, pensa por favor. Pois é, 3 demônios para cada porco. No mínimo, se eles se subdividiam certinho. É meia dúzia que eles entraram em um outro. Um demônio entrou desesperado, já jogou o porco lá no mar, já matou logo o bicho. E tá lá, aqueles 2.000 porcos boiando lá, tá boiando. Por quê? Porque o demônio mata. Irmãos, o falso prazer do pecado leva muita gente a ficar possuída ou a ter a vida destruída. Então essa realidade que eu estou apresentando aqui, porque às vezes a coisa começa tão pequena e a pessoa não dá atenção. Sabe, é igual aquele machucadinho que a pessoa não deu atenção. Eu lembro de um pedido que me chegou para uma visita, um pedido desesperado para um pai de família que deu uma topada, não tinha o Jesus, o dedão inflamou, não deu atenção, e infeccionou, não deu atenção. Quando foi para o hospital, a infecção tinha tomado conta. Estava com a perna toda tomada. O que aconteceu? Gangrenou. Quando pediram a visita da igreja, já estavam amputando a perna. Não deu nem tempo.
Aí a família desesperada começou com uma topada. Por que não deu atenção? Se tivesse Jesus, repreendia, não deixava o espírito da morte entrar. Mas devia ter ido procurar o hospital, procurar o médico. Por que não? Às vezes a coisa começa pequena. Às vezes é aquela criança que está começando a gostar de despertar para pornografia. Coleguinhas de escola, papai e mamãe não estão vendo. É aquele grupinho que se reúne na casa do amiguinho e que mamãe confia que está todo mundo dentro de casa e alguém leva uma bebidinha escondidinha. Eu tive um caso de alcoolismo que a moça disse: eu comecei com 8 anos dentro do ônibus escolar, porque um amiguinho levava escondido vinho que a mamãe tinha. O papai tinha uma adega e o menino furtava uns vinhozinhos lá e levava para a turma, porque ele era o bonzão. Ele era o líder da turma, então era o da bagunça. Então todo mundo aplaudia. Então, um menino de 9 anos levava meninas de 8 e meninos de 9 e 8 anos. E aí foram fazer um passeio, pasmem, um colégio religioso. E isso foi um caso que me chegou a mim. E ela disse: pastora, com 8 anos de idade, num passeio do colégio, dentro do ônibus escolar, o menino tira de dentro da pasta, da mochila dele, da pasta dele, enrolado uma garrafa de vinho. E aí perguntou quem queria, e nós nos escondemos atrás do banco, cada um bebia o golinho da garrafa. E ela disse: eu gostei tanto que o demônio entrou, não sabia que era assim. Ela disse: eu procurei onde tinha aquele vinho, pedi dinheiro para minha mãe para a escola, minha mãe me deu, consegui através de outras pessoas comprar o vinho. Ela disse: eu me viciei com 8 anos de idade, dentro do ônibus. Disse: nunca mais parei de beber, até que eu fiquei no estado que eu fiquei completamente possuída. Não ficava mais um dia sem bebida. É um caso que eu conto aqui, que a moça, quando queria sentir paz, ia para o cemitério para dormir. Eu tenho esse caso, está lá na Piedade. Então os demônios mataram os porcos. Agora, para terminar o assunto, você vê a importância que Deus dá para a família. Ele diz assim: Senhor, eu quero te seguir. Só que ele está liberto e cheio de Deus, cheio. Tão cheio que Jesus trabalhou esse homem, ele está pronto. Ele está pronto. Ele tem Jesus, ele tem unção, ele tem o poder de Deus, ele já tem entendimento. Aí: Senhor, eu quero te seguir. Não, vou seguir minha caminhada. Jesus ia voltar para o céu. Jesus fez dele um pregador. Disse: não, volta para a tua casa. Ou seja, os primeiros que tem que contemplar essa maravilha dessa libertação total é a tua família. Então Jesus sabia, irmãos, com certeza quem ele era dentro de casa. Ou seja, vai lá agora. Aí o que acontece? No versículo de número, diz aqui, versículo 15: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Olha só, sentadinho, nunca teve paz, andava de dia e de noite, andaria, se retalhava todo, está perfeito, juízo perfeito, assentado, vestido, ele não deixava roupa no corpo. Irmãos, essa nudez da turma por aí, isso é espiritual, meu irmão. Pessoa que não gosta de roupa no corpo. Vocês já viram que agora no inverno as meninas botam shortinho desse tamanho? No inverno. Barriguinha de fora, no inverno. Interessante, não sente frio, né? E às vezes mete um casaco e tá com shortinho. Já viram isso? E você acha que isso é normal? É moda, pastora. Quem você acha que cria essa moda? Para, pessoal, tudo é espiritual, tudo é espiritual. Só que esse homem agora está 100% liberto, cheio de Deus, sentadinho, vestido, juízo perfeito. Ou seja, a obra é completa. Amém, Jesus? Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.